Boa noite a todos. Estamos dando início à segunda mesa do nosso seminário de arte e técnica em torno da exposição de fotografia modernista brasileira na coleção Itaú, Moderna para Sempre. Queria só rapidamente falar um pouco da exposição. A exposição é a primeira vez que se mostra em São Paulo essa coleção. A coleção está hoje com 126 obras, a grande parte delas vintage, de época. Foi fruto de um trabalho de pesquisa, com a ajuda de muita gente, de várias das famílias, né? E não é por acaso que esse seminário começa hoje com o Lorca, com uma entrevista maravilhosa, deliciosa, e agora pula uma geração e vai para o Em Família, né? Um nome apropriadíssimo, aqueles que são os herdeiros de parte dos nossos artistas envolvidos nesse trabalho de pesquisa, de recuperação da memória e consolidação e valorização dessa coleção modernista, né? E amanhã a gente termina esse seminário com uma mesa com que seriam alguns dos muitos que podem ser nominados herdeiros do processo criativo que se estabelece a partir do surgimento da fotografia moderna no Brasil, né? Ou seja, o processo que se detona a partir dessa geração, que é chamada escola, que os críticos chamam da escola paulista, começa um processo que contamina toda a fotografia brasileira. Assim como na primeira entrevista, quem vai comandar os trabalhos é o Rubens Fernandes. Eu não vou ler o currículo dele de novo, porque todo mundo conhece o Rubens Fernandes. E eu acho que soma-se ao currículo dele, ser uma das pessoas hoje com maior conhecimento sobre a fotografia e o período do modernismo na fotografia brasileira. A gente chama a exposição de Moderna para Sempre, porque essa é uma história que teve uma continuidade grande o suficiente para não ser moderna de ontem, e sim moderna de ontem, hoje e amanhã. Muito obrigado, e passo a palavra ao Rubens Fernandes e aos nossos convidados de Em Família. Boa noite, mais uma vez. Agradeço o Itaú Cultural e o Iatan Canabrava pelo convite. Agradeço também estar aqui compartilhando esse momento tão especial com essas figuras, esses amigos de longa data. E, assim, quero antecipar que a mesa é ambiciosa, né? Porque a gente tem pouco tempo e todos, né, têm muito para falar aqui, né, pela sua história e pelas memórias, etc. E a gente vai circunscrever um pouco a discussão nos 4 autores, mas ela é muito mais ampla que essa, né? E eu gostaria de deixar, assim, pontuar dentro da bibliografia existente em português. Nós temos 3 livros que eu já considero importante, que é o livro da Heloíse Costa e do Renato Rodrigues, Fotografia Moderna no Brasil. Logo depois dessa publicação, saiu um outro livro, O Pictorialismo no Brasil, da Maria Tereza Bandeira de Mello, também pesquisadora do Rio de Janeiro. E agora, em 2013, saiu um livro do Raul Feitosa, que se chama Bandeirantes, 70 anos de histórias na fotografia, que também pontua o movimento. Então, são três livros, né, que, para quem quiser conhecer um pouco mais, e outras opiniões e outros autores. O Fotoclube, eu vou fazer uma visita bem rápida pelos boletins, né? E o Fotoclube, ele nasce, né? Hoje a gente até estava brincando aqui na mesa que o único que veio a caráter aqui foi o Gaspar, né? A tela, por favor. Eu estou achando que está na tela já essa foto, né? Porque todos os fotoclubistas eram engravatados, né? Essa é a reunião solene de 1939, a inauguração do Fotoclube. E o Fotoclube, tanto no Brasil, em vários estados, principalmente Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, como no exterior, ele nasce com a égide de um caráter elitista. A gente não pode esquecer disso, né? Porque ele surge como uma reação a uma
pretensa massificação da fotografia, naquele momento, final do 19, início do 20, depois aqui no Brasil, a partir dos anos 20, e a gente tem uma condição aqui em São Paulo que, dada pelo fotoclubismo bandeirante, e é no boletim que a gente encontra uma grande fonte, e eu tive oportunidade de conviver, além do Farcas e do Geraldo, eu também tive a oportunidade de convivo com o Lorca, e tive acesso a outros fotoclubistas que me deram muitas informações de muitas maneiras e de muitas fontes. Então, esse boletim nasce em 46 e é a partir daí, 45 ele já é Fotocine Clube, ou seja, ele nasce em 39, 45 ele já traz o cinema, 45, 46, e é importante a gente perceber, por exemplo, como ele vai se modificando ao longo do tempo, década de 40, 50, com esse logo, década de 60 já modificando, e as próprias capas aqui, uma fotografia mais construtiva, uma fotografia mais movimentada, e a fotografia na Bienal, e depois os salões. Os salões eram importantes, esse é o catálogo do primeiro salão. O primeiro salão, quem ganhou foi um alemão, argentino, Brasil, ele fez esse trajeto, chamado Henrique Joseph, Ejo, ele assinava Ejo, e ele tinha depois ele vai montar um estúdio na Rua Augusta, que vai ficar muito importante nos anos 60, 70. Ao lado, um autorretrato do Warschawski, a gente vai vendo a modificação pela própria capa dos salões. Depois tem um retrocesso, coloca o bandeirante de novo na capa, de novo não, nunca tinha colocado, mas o 6º, 7º, 8º salão só muda a cor, a logotipia é a mesma, e depois, a partir do 10º, ele já entra numa sintonia com a gráfica da época, aproximando um pouco do concreto, do neoconcreto, da Bauhaus, já algumas influências externas, etc., a partir dos anos 50. É importante a gente olhar para esse grafismo também. E aqui a logotipia do salão, sendo que os 2 primeiros logotipos aqui foram criados pelo Ialente. Então, o Ialente é que desenhou o primeiro signo, a primeira marca do Fotoclube, que era o Fotocine Bandeirante, depois a segunda, Fotocine Clube, e daí como ele vai sendo desenvolvido até o contemporâneo, que é a cor. Depois, ali na Rua São Bento, onde foi inaugurado o Fotoclube, tinha várias lojas de fotografias, a Fotodominadora, a Fotótica, Cosmos Fotos, entre outras, e o seu Desidério Farcas ali, ele vai desempenhar um papel importante, seja como um incentivador daquelas pessoas que estavam tentando se reunir em torno de um grupo, seja como anunciante do Fotoclube. Eu trouxe 3 anúncios aqui só para a gente ver também que a logotipia vai modificando. E depois, tão logo o Fotoclube Bandeirante é inaugurado, ele vai para um 6º andar do edifício Martinelli. Então, ele fica ali. Os sócios, vou rapidamente passar os sócios. Então, aqui o Lorca, que eu mostrei anteriormente, mas também nós temos aqui nas últimas linhas Marcos Gasparian, Suzana Gasparian, ou seja, Flávia Gasparian, o Gaspar Gasparian, e associando toda a família, o Gaspar Gasparian Filho, que está aqui do nosso lado, está aqui junto, ele é o sócio número 597, e ele devia ter 2 anos de idade, 3 anos de idade, mas ele já era sócio do Fotoclube. Isso é importante, porque mostrava o quanto havia de envolvimento nessa grande família fotoclubista. O Fred Kliman, que é um nome importante, o Geraldo de Barros, que vai entrar como o número 633, o 629 é o editor da revista Iris, o João Corani. Enfim, os sócios se submetiam através de um pequeno vestibular, vamos dizer assim, e com isso nós tínhamos aí, a gente pode acompanhar
todos esses, o Ademar Manarini, mais tarde, depois a Haru Ohara, que é um outro nome importante, e, finalmente, a questão das classificações, né? A questão das classificações é uma questão complicada, né? Porque mostra essa disputa acirrada. Logo já em 46 você tem uma classificação, 47 você tem outra classificação, e esse forte caráter competitivo é que vai, inclusive, fazer com que alguns associados, como o Farcas, que sempre me disse que eu perdi o interesse porque era muita competição, né? E, claro, ele estava assumindo outras coisas também, mas o caráter competitivo fazia com que as pessoas nem sempre se envolvessem de cabeça no projeto do Fotoclube. Aqui, essa classificação de 49 é interessante por vários motivos. Você tem a categoria sêniors, júniors e os novíssimos. E o Loca está nos novíssimos, viu, Loca? Você está vendo a sua pontuação aqui. Depois, lá em cima, os grandes mestres, né? O Chico Albuquerque, o Yoshida, Gaspar Gasparian, né? E depois os júniors. E aí havia uma migração de categoria na medida em que você ia pontuando dentro dessa competição que acontecia. Outra coisa importante que eu quero pontuar é a questão das festas e da presença de pessoas circulando pelo Fotoclube. O Oiticica, ele entra associado, apesar de ele ser do Rio de Janeiro, ele é um associado número 241, ele vem, desde 46, 47, ele já frequenta o Fotoclube, né? Então é importante a presença dele, porque ele vai aprender muito, porque nesse momento ele ainda é um fotógrafo bem fotoclubista, quase pictorialista, e depois é nesse intercâmbio que também ele vai modificando a obra dele. Aqui uma outra cena com o Geraldo e a Electra, numa mesa, sempre à mesa, né, sempre compartilhando algumas ideias. Aqui a crítica do Nono Salão, quer dizer, eles se juntavam para fazer autocrítica, mas era sempre numa mesa. Lá no fundo é o Eduardo Salvatore e o Oiticica que estão à mesa, porque é eles que vão falar sobre o salão. As viagens, né? Quer dizer, é uma coisa importante, as excursões. Então, aqui, uma das viagens do Fotoclube Bandeirante, eu não vou mostrar as pessoas aqui, porque o tempo é curto, mas aqui é o Ecos do Paquetá. O Farcas é esse segundo sentado aqui à esquerda, o Salvatore é o primeiro aqui à direita. Enfim, a gente pode ir identificando esse movimento que é muito interessante. Aqui um flagrante do Farcas fotografando uma senhora sentada na cadeira e dois jovens aqui, Farcas numa atitude característica, enquanto Lauren e Traveling tentam pegá-lo. Tem outros dois tentando fotografar o Farcas. Então, esse movimento é legal. Esse é um batismo de um novo fotoclubista. Era uma pergunta que eu ia fazer para o Lorca, mas esqueci, se ele foi batizado no Fotoclube, né? Aqui você tem o Oiticica, o Chico Albuquerque, batizando o Frederico Soares de Camargo, né? Então, era uma festa sempre, né? As exposições, havia um esforço na montagem das exposições e na frequência das exposições. Então, aqui a gente tem essa exposição de um alemão chamado Otto Steinert, e ele trouxe o trabalho dele, do grupo dele, para configurar aqui no Fotoclube. Aqui está o Geraldo, aqui uma outra exposição, essa mesma série da exposição. Aqui é o José Oiticica e o Chico Albuquerque, da exposição do Oiticica em 54, no 4º centenário. Daí ele vai dar uma palestra, né? As palestras eram importantes também, né? A gente tem palestras assim que a gente vai pontuar aqui, uma palestra do D.F. Vasconcelos, né? Ele fez a primeira câmera brasileira, né? E ele fabricava relógios depois. Tem um museu ali perto do Clube Sírio que chama D.F. Vasconcelos, que vocês devem conhecer, mas ele fazia lentes, fazia equipamentos, enfim. Então ele vai dar uma palestra sobre ótica.